Vamos lá. Aí, não começou a gravar, não. Esse negócio é leso. Agora foi. O romantismo em Portugal começa em 1825 com a publicação do livro de Almeida Garrett, chamado Camões. É um livro de versos e termina no ano de 1865, com a chamada questão Coimbra. Depois a gente vê isso mais lá para frente, o que é que significava efetivamente isso. Vejam, na aula passada falei para vocês de algumas datas que a gente deveria ter sempre presente, muito embora essas datas não sejam efetivamente relativas ao romantismo. Uma delas é o ano de 1776, que é o ano da independência dos Estados Unidos, e o ano de 1789, que é a Revolução Francesa. Por que essas duas datas são importantes? Porque começa um daqueles 3 passos que eu falei para vocês, do que eu imagino seria o projeto da burguesia, considerando que a burguesia era aquele... Só um instante, viu? É o diretor de ensino. Pronto, desculpem aí o atrapalho. Então, porque nessas duas situações acontece o último passo daquilo que a burguesia, na minha concepção, tinha planejado. Lembrando que eu já falei um pouquinho na aula passada sobre o surgimento da burguesia, não sei o quê, até chegar nesse momento que a maioria dos livros de literatura vão chamar de triunfo da burguesia. O que significam esses 3 passos? O primeiro passo era o domínio econômico, que foi quando eles perceberam, lá durante o período medieval, ainda dentro do sistema feudal, eles começaram a acumular riquezas, não necessariamente dinheiro. A gente precisa distinguir riqueza de dinheiro, não são sinônimos. Começam a acumular riquezas. A partir do século XV, quando os muçulmanos colocam em risco a sobrevivência de toda a riqueza cultural acumulada no Ocidente e que estava depositada em Constantinopla, os padres da Igreja Católica Grega ajuntam as riquezas que tinham, que não eram os copos de ouro, os tecidos de seda, as pedras preciosas. O que eles consideravam riqueza e que verdadeiramente era riqueza era simplesmente livro. Toda a cultura do Ocidente, as obras de Aristóteles, as obras de Platão, a literatura grega, a literatura latina, e eles colocaram isso nos seus jumentinhos e trouxeram para aqui, para o Ocidente. Quando chega do século XII, do século XI até por volta do século XV, a burguesia tinha ganhado notório poder econômico. Estavam riquíssimos os burgueses. E aí, fruto de muito trabalho. Então, vocês vão ver que as famílias, que são, por exemplo, os detentores dos títulos antigos, que são os criadores do banco, os de Médici, toda aquela galera da Veneza medieval,
todos os grandes que estavam à frente, por exemplo, das cruzadas, todos esses eram parte das burguesias. E aí chega esse momento que eles começam a perceber no século XV, 1453, que é quando Constantinopla é tomada, mas obviamente esses padres ortodoxos gregos já devem ter fugido bem antes disso, porque os muçulmanos mandam aviso, ou vocês se convertem ou morrem. Simples assim. E aí o cara não queria morrer, pegou tudo de riqueza que tinha e veio-se embora para o Ocidente. Nesse meio do caminho, Deixa-me só marcar aqui um tempo para eu não me alongar mais do que o que eu costumo fazer. E aí, eles perceberam que precisava de algo mais do que simplesmente riquezas e posses. E aí eles perceberam, com a chegada desses padres da igreja grega, que havia algo além de posses, e era cultura, era conhecimento. E aí eles ou se matriculavam, aqueles que se achavam capazes ainda de aprender grego, de ler as obras dos clássicos gregos e de aprender bem o latim para ler a Eneida, para ler os livros da latinidade que formaram a civilização, ou eles patrocinavam um rapazote que quisesse estudar e que imortalizaria o nome dessa pessoa. Por isso você vai encontrar, especialmente nos livros do humanismo, as dedicatórias aos mecenas, aos patrocinadores. E não era só na literatura, isso acontecia também na arte. Você pense que muitas das pessoas que entravam no estúdio de Michelangelo para estudar eram patrocinados por alguém, porque Michelangelo não dava aula de escultura de graça, ele recebia porque ele vivia daquilo. E aí eles perceberam e começaram isso. Quando chega mais na frente, eles tinham falta de um último passo na minha concepção. Pode ser que exista ainda um outro passo, eu não sei. Esses 3 passos que eu estou falando não foram previsões, foram percepções. Saí analisando a história e encontrei que havia esses 3 passos: o poder econômico, o poder cultural e esse derradeiro que vai aparecer agora, que é o poder político. A partir de 1776, eles começam, e o cume do absurdo e da violência vai acontecer na Revolução Francesa de 1789. O que significava isso? Por que esse passo precisava ser dado e por que isso influenciará o romantismo? É a questão que nos toca aqui, rapidamente, para a gente entrar no mundo português. O poder, a gente pode pensar que era dividido em duas grandes facetas. Era o poder religioso, centralizado na pessoa do Papa, e o poder político, ou do Estado, que era centralizado na pessoa do rei. O rei era um poder que era transmitido por via genética, por nascimento. O rei passava para o filho, que esse passava para o seu filho, esse filho para o outro filho, e assim você tinha uma linha dinástica, até que em determinado momento isso se rompesse e começasse uma nova linha dinástica. O que acontece com os burgueses é que eles perceberam 2 coisas. Primeira, era muito difícil eles chegarem a Papa. E para chegarem lá, eles teriam que renunciar a algumas coisas, tipo casamento, tipo, em tese, riquezas, essas coisas todas. E aí eles não estavam com muita disposição de entrar nessa vibe, porque vamos dizer que entrassem 200, mas só ia ter um Papa. E o Papa, se a gente considerar politicamente, ele é um monarca. É uma monarquia toda especial, porque é uma monarquia eletiva, uma vez que, em tese e por força da legislação, um Papa não deve ter filhos, e mesmo que tivesse, não podia passar o governo para eles. Os parelhas dele é quem o elegerão o sucessor quando esse outro morrer ou pedir arrego. E aí os reis não. E aí os burgueses percebem que não conseguiriam muita coisa com isso. E aí qual é a sacada deles? Cujo lema vai estar na Revolução Francesa, especialmente com uma frase de chacota que existia, que era: enforquemos o último rei nas tripas do último papa. Esse era o projeto sanguinário da Revolução Francesa. Toda revolução, na verdade, é sempre um projeto sanguinário. A Revolução de 17 na Rússia, a Revolução Comunista de 17 na Rússia, foi uma das coisas mais sangrentas, já contam com mais de 12 milhões de mortos, ou de 200 milhões de mortos. Não existe uma revolução que seja boa, nenhuma revolução presta.
Toda revolução, sempre o pequeno se quebra nessa história. A pior delas sempre é as revoluções com cara comunista, que são as piores. Começam parecendo que vai ser tudo bonzinho e no fim da história mata todo mundo. Diga aí, Vitor. Tem uma frase, eu não sei de quem é, mas tem uma frase que é a seguinte: qualquer coisa boa imposta à força pelo povo nunca é boa de verdade. Se fosse boa, as pessoas iam querer. É como esse sistema que a gente tem. A gente vive num mundo comunista aqui dentro do Brasil, a gente nem sabe. Quando você tem uma aposentadoria que é obrigatória, o governo diz, olha, eu vou pegar seu dinheiro porque você é burro o suficiente para não saber que você tem que guardar. Então, eu vou fazer a bondade de pegar e guardar o seu dinheiro para você. Claro que ele não está guardando. Você está contribuindo com quem já se aposentou, pedindo a Deus que alguém no futuro se aposente para que quando você se aposentar, você tenha dinheiro. Você tenha aposentadoria. Se as pessoas desistissem, porque não desistem porque é obrigatório. É obrigatório esse sistema de aposentadoria. Então a pessoa ainda acha que isso é um benefício. Não é benefício, porque ele não rende menos do que a poupança, que já é uma piada, e a pessoa acha, não, olha, o governo me deu... Não, o governo roubou de você o tempo inteiro, para depois, no final, depois que eles roubam também um bocado, eles dizerem, não, olha, você está recebendo esse salário mínimo, é uma bondade. Não é bondade nenhuma. Você foi roubado e não sabe. Se fosse bom, todo mundo, se a Previdência Social fosse boa, todo mundo ia querer esse lixo. Ela é tão ruim que é preciso ser empurrada de goela abaixo na gente. Aí, os burgueses perceberam que eles não poderiam chegar no poder político, então eles decidem. Começou uma coisa muito mais organizada em 1776, 4 de julho de 1776, é a culminação que é com a proclamação da independência dos Estados Unidos. Isso vai inspirar aqui no Brasil, especialmente aquele movimento de Minas Gerais, né, os Árcades, a Inconfidência Mineira, que não queria separar o Brasil, queria separar Minas Gerais do resto de Portugal, porque Brasil era Portugal. Minas Gerais queria ser independente, só isso. Não estavam preocupados com o Nordeste, com o Sul, ninguém estava preocupado com nada, eles estavam preocupados com eles, simplesmente. Então, isso é mais uma balela que a gente é obrigado a ouvir na escola e tem que engolir isso como se Tiradentes é o patrono da independência. Tiradentes não é mártir de independência nenhuma, ele não queria nem separar o Brasil. Bom, e aí, 1776 foi mais tranquilo, não houve tanto problema lá nos Estados Unidos. O problema vai acontecer quando o Benjamin Franklin vai para a França para organizar o movimento da Revolução Francesa. Veja, 1776, 1789, 33 anos depois, praticamente. O que vai acontecer é que quando Benjamin Franklin chega lá e olha a bagaceira que foi feita, o derramamento de sangue que houve, os crimes que aconteceram, ele se arrepende amargamente de ter ajudado a França naquele processo de separação. No entanto, apesar de toda essa canalice que houve na Revolução Francesa, ainda assim, o romantismo precisava disso. Diga aí, Manuel. Porque no livro, quando eu li, só falou que teve uma marcha da prefeitura, da sede da prefeitura, né, da França, que era o Hotel da Vila, ou da Ville. Eles marcharam até a prisão de Bastilha, mas não cita no livro que teve mortes. Eu não estou entendendo, não, essa Revolução Francesa. Tem como você explicar, por favor? Olha, se eu for explicar a Revolução Francesa, a gente vai precisar de umas 4 aulas. O bom é você procurar uma fonte para estudar sobre ela. A Revolução Francesa, eu vou falar de guilhotina. Guilhotina foi o principal instrumento de amaciamento dos ânimos que houve. Muita gente teve a cabeça cortada durante a Revolução Francesa, inclusive o inventor da guilhotina. Então, dizer que foi uma coisa pacífica, isso já é, desse livro de história, o maior passamento de pano para esse tipo de revolução. É o que o livro faz pensar, que foi só apenas uma marcha. Mas não foi, não. Foi uma coisa extremamente violenta. Ela pode ter simplesmente começado com essa marcha até a Bastilha. Na Bastilha é que quando depois, um tempinho depois, vai começar a matança, porque é aquela coisa que você tem que impor. Se as pessoas não aceitam, morrem. Pronto, são assassinadas. Você tem a liberdade de aceitar ou a obrigação de morrer. Tá certo. É mais ou menos isso que acontece. O século XIX assistiu a diversas modificações radicais, consequência da Revolução Industrial,
também, que é bem depois da Revolução Francesa, que provocou o aparecimento do proletariado concentrado, especialmente nos grandes centros. E a Revolução Francesa. A primeira Revolução Industrial ela é antes da Revolução Francesa. A segunda Revolução Industrial, que é a que vai dar início ao chamado movimento realista, é depois da Revolução. E na Revolução Francesa, o ideal mais absurdo que possa parecer era liberdade, igualdade e fraternidade. E com isso subverte toda a relação que existia entre as classes sociais. O absolutismo deu lugar, alguns livros vão dizer liberalismo. Eu discordo completamente desse termo. O absolutismo não deu lugar ao liberalismo, deu lugar à libertinagem, que é muito diferente. Como resultado, economicamente, instalou-se a livre concorrência e politicamente reforçou-se a liberdade individual. Mas era uma liberdade que tinha que ser dentro dos moldes do catecismo da Revolução. Você não podia opinar contrariamente ao que estava imposto pelo catecismo revolucionário. Se você fizesse isso, obviamente, você era um criminoso e era punido de morte. Ia ter o seu pescoço amaciado pela guilhotina. Ou seja, não era liberdade, né? Não, o que menos havia era liberdade, não havia igualdade, nem havia fraternidade. O lema só estava para enganar a trouxa, né? Guilhotina é aquela máquina que você bota a cabeça num buraco e desce uma faca. Isso é a guilhotina. Desce uma lâmina. E dizem que ela não cortava de primeira, não, viu? Que ela não tinha peso suficiente para cortar o pescoço da pessoa. Precisava de uns dois ou três golpes. Ah, que maravilha. Cara, fraternidade. A burguesia finalmente triunfava nesse último passo que eu disse, né? O poder político. Capitalista e liberal. Capitalista nem tanto, porque era um capitalismo de Estado. Quando a gente fala de capitalismo de Estado, a gente não está falando de capitalismo puro. Porque o problema é que hoje usa-se o termo capitalista como se fosse um único sentido. Não é? O termo capitalista, por exemplo, dizer os Estados Unidos é capitalista. Ele tem um capitalismo de Estado, um capitalismo que faz proteção a algumas empresas, que blinda outras empresas. Isso não é capitalismo. Capitalismo é o livre mercado absoluto, o Estado não se mete em absolutamente nada. Quando você tem qualquer empresa de regulamentação, uma ANAC regulamentando a aviação civil, regulando o sistema de saúde, quando você tem esse tipo de coisa acontecendo, sempre quem se lasca nessa história são os pobres, porque o serviço sempre é dado da pior forma. Por exemplo, você tem a Anael não, essa de saúde, que diz que um plano de saúde tem que oferecer uma quantidade mínima. Só que o problema é que o plano de saúde poderia oferecer muito mais para poder concorrer com o outro, mas ele não vai ter concorrência, porque o governo está dizendo que o mínimo é isso, ele só oferece o mínimo. A concorrência, de fato, ela não existe. Aí, a decorrência disso é uma civilização materialista, desenvolveu, de novo, um capitalismo de Estado, comercial, controlou a política, e aí quando você tem capitalismo e política, o mundo político junto, já não é capitalismo no sentido puro do termo, é um capitalismo de Estado sempre. Capitalismo de Estado é uma versão light de um socialismo. O dinheiro era o rei das transações, por isso a geração jovem desenvolveu logo cedo um desejo de evasão, porque a vida começa a perder sentido. Quando você tem o rei ou o Deus, uma coisa material, você começa a perder os sentidos. E a geração nova começou a sentir o desejo de fugir desse mundo. Essa palavra, vejam, vocês vão encontrar muitas vezes esse termo fuga ou fugir no romantismo. Essa é a palavra-chave de a gente compreender o romantismo. Fuga. Fuga de quê? Fuga dessa realidade material para uma outra coisa que esteja além disso. É claro que isso não vai acontecer, pelo menos aqui no Brasil, mas a gente vai ver isso no segundo bimestre. A gente não vai ver isso muito claramente na terceira geração. Mas aí depois, quando chegar lá, eu explico o porquê disso. Um desejo de revolta contra esse sistema materialista que estava imperando.
O problema é que eles vão tão fundo nisso que eles vão terminar se perdendo. E aí, quando a gente for estudar a segunda geração, a gente vai ver que tinha muita raiz doentia em tudo isso. Portugal viveu também esse clima de revolta. Em 1808, a família real termina sendo obrigada a fugir para cá, porque é uma consequência da Revolução Francesa, que é quando Napoleão Bonaparte trai todos os ideais da Revolução Francesa e faz uma releitura de tudo o que era a Revolução, ou então coloca verdadeiramente em prática aquelas coisas que a Revolução queria. É como esses idiotas que levantam a bandeirinha vermelha e dizem, traiu o marxismo. Não, não traiu. O marxismo é isso mesmo, é destruição de vidas, é destruição de mentes, é destruição de almas. Isso é o marxismo. Não tem para onde correr. É disso a pior. Então, quando você olha para a Venezuela, quando você olha para a Rússia de 1817, quando você olha para os países africanos que adotaram esse sistema, é isso daí mesmo, não sai disso, não. Então, em 1808, a família real é um posicionamento estratégico. Os livros de história vão falar de fuga da família real. Napoleão Bonaparte escreveu no diário que ele tinha um ódio mortal de Dom João VI, porque foi o único que conseguiu passar a perna nele e que ele não conseguiu dominar. Quem joga xadrez deve conhecer um movimento chamado de roque no xadrez, que você troca o rei de posição. Eu conheço com a coroa. Já vi em alguns lugares dizer que é com qualquer outra peça, mas eu sempre vi o roque sendo um movimento que o rei e a coroa trocam, o rei e a torre trocam de lugar. Foi isso que Dom João VI fez. Deu um roque. Quando o Napoleão vinha pensando em dar um checkmate, quando chegou o que estava no lugar, uma torre, ele estava lá do outro lado do mundo já. Os portugueses viveram, então, esse momento sem a família real e com a invasão da França em Portugal, um período extremamente caótico, mas não tinha interesse nenhum, porque o que Napoleão queria era dominar o governo. O governo não estando lá, estando aqui no Brasil, na época de 1808, foi um passo perdido para Napoleão. Por isso que ele tinha tanto ódio de Dom João VI. O romantismo se apresenta como uma revolução na concepção de vida e na mesma concepção de arte. O que significa dizer que agora havia outros interesses por detrás. Uma das principais coisas, deixe-me ver aqui das características, eu queria mostrar para você os dois tipos de fuga. Não, são dois, são alguns. Tem a fuga da realidade, vai se dar através de 5 tipos de fuga. Essa realidade material, as pessoas não querem. Como é que elas vão se refugiar? Através do sonho, através da loucura, através da morte, através da natureza. Aqui no Brasil isso vai ser bem claro nos romances indianistas, por exemplo, e através do tempo, que seria um retorno à Idade Média. Isso na Europa, porque a gente não teve Idade Média aqui no Brasil no sentido europeu. Os europeus voltavam para o chamado os cavaleiros medievais, toda essa coisa, faziam histórias enaltecendo, e aí a gente vai ver por que eles precisavam fazer isso. E aí, com essa revolução na concepção de vida e na mesma concepção de arte, rompe-se com a tradição clássica, especialmente aquela da antiguidade. O que é que estava acontecendo? Lembra-se que eu falei para vocês que os 3 passos da burguesia, a burguesia do século XV, aquela que começa a estudar os clássicos gregos, os clássicos latinos, e que vai ter como consequência nisso o barroco, o arcadismo, com toda aquela movimentação com os deuses da literatura greco-latina. Agora, o povo não entendia mais essas coisas, porque os caras, tanto do barroco quanto do arcadismo, não tinham... você tinha uma pleiade de analfabetos, e, portanto, você escrevia para um grupinho. A sua obra era escrita para um grupinho muito seleto e muito pequeno de pessoas. Quando chega o romantismo, esses camaradas não queriam ser obrigados a fazer medicina ou engenharia ou ser político de carreira. Eles queriam viver de arte, eles queriam ser artistas, era só isso que eles queriam. E aí eles começam a encontrar meios de como viver de arte. A gente está vivendo um momento, essa história do século XIX, o que vai acontecer é que começa um estouro absurdo
da imprensa, dos jornais, e esses caras de jornais, e com isso tinha aumentado também o índice de alfabetização das pessoas, os donos de jornais começaram a perceber uma sacada interessante. Ora, existem muitas mulheres alfabetizadas, mas elas não se interessam por jornal. Por quê? No jornal não tem nada que interesse a elas. Vai ter ali política, morte, você vai encontrar ali o preço da saca de café, essas coisas, mas que interesse tem isso para uma mulher? E os caras têm uma sacada de fazerem, de contratarem artistas para escrever romances. São chamados romances de folhetim. E aí as mulheres começam a se interessar, e não só as mulheres, os homens também, e é a partir desse momento que começam a surgir os primeiros clubes de leitura. As pessoas liam naquela semana o capítulo do livro e reuniam-se para discutir aquele capítulo que foi lido. E aí começam os primeiros clubes de leitura, a gente pode dizer assim. E aí eles percebem que essas pessoas não tinham mais aquela educação clássica, vão abandonar sistematicamente todas aquelas referências clássicas que era comum. Se você pegar, por exemplo, as liras de Marília de Disseu, você vai encontrar, e você pegue, sei lá, a Canção do Exílio, que eu citei na aula passada, se você colocar os dois juntos, você vai ver que são dois mundos, duas concepções de mundo completamente distintas. Porque os Árcades estavam escrevendo para o grupinho seleto que ia ler a obra deles, os românticos estavam escrevendo para um grupo muito maior de gente, que muitos deles não tinham tido acesso à literatura clássica, e que, portanto, não sabia nem quem eram os filhos de Zeus, nem quem eram as esposas de Zeus, nem quem foram os casos dele, e que, portanto, essas referências contidas nas obras literárias do arcadismo para trás não tinham nenhum eco mais nas pessoas do século XIX, e que, portanto, eles notaram que precisavam de ter uma linguagem que fosse mais perto desse pessoal. E aí começa um outro processo, que era uma certa liberdade de criação, individualismo e emotividade. Outra palavra, eu já disse uma palavra que é clássica do romantismo, é a fuga. A segunda, individualismo. A terceira, emotividade. São características que toda obra romântica vai ter, em qualquer das gerações. Quando chegar na terceira geração, aí algumas coisas de como a gente enxerga o mundo hoje aqui no Brasil, especialmente, vão ficar muito mais claras na percepção de vocês. O nacionalismo também é outro fator importante, eu quase me esqueço de dizer isso. Por quê? Vejam, se até ao século XIX as pessoas não eram franceses ou italianos ou brasileiros ou portugueses ou espanhóis, eles eram súditos do rei de França, súditos do rei de Itália, súditos do rei de Portugal, súditos do rei de Espanha. Se até o século XIX eles não tinham identidade nacional, a partir de agora não, porque eles quebraram tudo isso. E aí começa uma coisa extremamente importante, que é o surgimento das constituições. Os estados começam a ter constituição. O Estado português até demorou um pouquinho para ter, mas a revolução que aconteceu na França não acontece em Portugal por causa de Dona Maria I, a mãe de Dom João VI, porque ela era uma mulher de cabeça que tinha estudado os autores liberais clássicos. E, portanto, tinha uma política extremamente liberal, de o Estado se meter o mínimo possível na vida das pessoas. Dom Pedro I foi educado assim, tanto que a Constituição de 1824 é uma das melhores constituições que o Brasil já teve. Ela é infinitamente melhor do que essa Constituição socialista de 1988. Infinitamente melhor. A segunda melhor Constituição foi a de 1891, muito embora tenha sido feita por aquele calhorda de Floriano Peixoto, sujeito que não vale nada, mas a Constituição de 1891 ainda é infinitamente melhor do que essa de 1988, porque todas as constituições, até 1930, foram constituições razoavelmente boas. Era uma Constituição que dava liberdade às pessoas, você tinha autonomia na sua vida, o Estado não ficava se metendo no que você pensava. A partir de 1930, com Getúlio Vargas, é que a gente começa a ter essas constituições que
entram na sua consciência, decidem o que você pensa e o que você pode e o que você não pode pensar. É a partir disso, e aí culmina com esse lixo que a gente tem de 1988. Diga aí, Azan. Na sua opinião, qual foi a melhor Constituição que o Brasil já teve? 1824. Por mim, ela estava vigorando até hoje. Certo. Se não pudesse a de 1824, pelo menos a 1891. Ainda era melhorzinha do que essa. E aí a gente vai ter essas coisas. Aí o nacionalismo. Eles começam a surgir, porque o romantismo é uma consequência do momento histórico. Por isso que ele tem um prazo tão curto de vida. Mas deixa traços ainda, até hoje, a gente é marcado pelo romantismo. Não o romantismo no sentido, da pessoa romântica como aquela menininha do carrossel, era do carrossel que tinha aquele diadema com um coração na cabeça. Não é o romântico, como ele é romântico, como é uma pessoa doce. Não é romântico nesse sentido. A Laura, ela mesma. Não é romântico nesse sentido, é romântico no sentido do movimento. Que é romântico no sentido de Roma, de se separar e construir uma identidade, assim como os romanos fizeram. De quebrar o jugo dos etruscos e levantar-se e dizer, eu não dependo mais de vocês. Era essa a ideia do romântico. Talvez eles não tivessem, mas se não tivessem tido essa clareza, como eu estou dizendo aqui, deveriam ter tido isso bem mais claro do que... Mas quando a gente olha os textos, é basicamente isso que eles tinham por detrás, dentro da cabeça deles. E aí, quando a Revolução Francesa acontece, os imperadores e reis começaram a perceber, obviamente, isso os ingleses já tinham passado à frente disso há muito tempo, eu falei disso na aula passada, mas aí começam a perceber, se não quisessem cair, iam ter que ter uma constituição em que os poderes do rei iam estar determinados, porque até então a gente tinha um absolutismo. O que é o absolutismo? Os 3 poderes eram o rei, por isso se chama monarquia. Os 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, todos eles estavam na pessoa do rei, por isso é que se chamava monarquia. Monarquia quer dizer o governo de um só. Os 3 poderes estão na mão de uma única pessoa. E aí os estados começaram a pensar e começaram a dividir os poderes, instituindo as câmaras, instituindo... O Brasil foi um dos pioneiros nisso, né, com a Constituição de 1824, deixando o imperador como poder moderador. Claro, deixando o imperador como poder moderador, mas havia a necessidade de um detalhamento bem mais forte ali sobre o poder executivo, que na Constituição de 1824 não fica muito claro se o poder executivo e o poder moderador, os mesmos são feitos pelo imperador, porque se for assim, não tem sentido de existir, porque como é que você vai ser o poder que modera você mesmo e os outros 3 poderes? Isso não está muito claro, não fica, a redação do texto da Constituição de 1824 não deixa isso muito claro. Mas aí, quando os estados começam a não ser mais simplesmente o rei passa a ser visto somente como um pai e não mais como o representante de Deus na Terra, aí as pessoas não são mais simplesmente os súditos mas passam a ser os naturais daquela terra. E as pessoas não são mais identificadas pelo nome do governante, senão pelo nome do país. Fulano do Brasil. Cicrano da Inglaterra. Eles passam a ter uma identidade nacional. E, nesse primeiro momento, é muito complicado. É por isso que vai acontecer esse retorno à Idade Média, especialmente na Europa, porque as pessoas não sabiam ainda o que era ser espanhol, o que era ser português, o que era ser italiano, o que era ser francês. As pessoas sabiam o que era ser súdito do rei fulano. E aí a primeira carga que o romantismo se coloca é ensinar as pessoas o que é ser português, o que é ser espanhol, o que é ser francês, o que é ser italiano, e dentre os outros povos todos. Perceberam? Eles queriam ensinar, dar uma aula
e criar um espírito nacional nas pessoas. E por isso eles vão escolher heróis nacionais. Aí você vai ter, por exemplo, a Espanha vai escolher El Cid Campeador, porque todas as lendas, aquelas lendas das histórias de cavalarias, elas não tinham nacionalidade. Tanto que, por exemplo, a lenda do rei Arthur, que acontece na Inglaterra, né? O rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. Mas essa mesma história do rei Arthur era contada em Portugal. Mas o que é que os escritores românticos vão fazer? Vão fazer uma busca histórica para encontrar quem fosse aquela personagem real ou fictícia que era ou que estava ou que desempenhou as suas ações naquele território para propor que aquele indivíduo fosse o modelo a ser seguido, o modelo de honradez, o modelo de virtude, o modelo de religiosidade, o modelo de homem casado, o modelo de guerreiro. Escolhem, cada país, portanto, vai escolher o seu herói medieval e trazê-lo. Olha, a gente quer ser um bom português, o modelo é esse aqui. Vamos imitar esse cara aqui. E aí a gente vai ser o melhor dos homens que o mundo já produziu. Os espanhóis vão pegar El Cid e dizer, esse aqui é o modelo, aquele que a gente deve seguir e que se a gente conseguir imitá-lo, a gente vai ser o melhor dos homens que o mundo já produziu. E cada povo vai fazendo isso. Além, obviamente, dessas coisas, né? O individualismo, a emotividade, a fuga, aquelas 5 fugas do sonho, da morte, a fuga da realidade, pode resumir, a fuga da realidade. A emotividade, esse nacionalismo é uma das características, especialmente, a gente vai ver isso muito claramente na primeira geração romântica, quando a gente for estudar o romantismo brasileiro, que é na próxima aula. A literatura, para a literatura, há um movimento que vai dar início ao romantismo, que é do século XVIII, que é, na Alemanha, surge um grupo chamado Sturm und Drang, que é tempestade e ímpeto. Tempestade e ímpeto. Que é responsável na Europa por uma onda de emotividade levada às últimas consequências, aos maiores extremos possíveis. E aí aparece uma obra que vai marcar a época, que é os Sofrimentos do Jovem Werther, escrita por Goethe, que conta os sofrimentos o título, né, O Sofrimento do Jovem Werther, conta os sofrimentos de um jovem que se mata por causa de um amor impossível. Outra grande característica do romantismo, que é retomada daquelas novelas de cavalaria, porque o cavaleiro medieval olhava para a mulher como se fosse, pensando na religiosidade católica, que era a maioria adotava isso dentro dos cavaleiros medievais, era praticamente a Virgem inalcançável, a Virgem Maria. Era a perfeição. Então, a mulher era uma idealização, era tão idealizada que o amor nunca se concretizava. O amor era sempre uma aspiração. Quando a gente olha, por exemplo, Dante, na Divina Comédia, é de uma outra época, mas é uma coisa assim semelhante. Dante coloca como a guia dele no paraíso uma Beatriz. Essa Beatriz era uma moça porque ele se apaixonou e nunca pôde se casar com ela. Casou-se com outra, mas era um amor impossível. Claro que Dante muito provavelmente não olhava Beatriz como se fosse uma santa, mas ele queria era efetivamente casar-se corporalmente com ela. Mas nos românticos, o amor nunca se realiza. E quase sempre vai acontecer a morte de um deles. Quase sempre. Aí eu estou dando já o spoiler de toda a obra romântica, né? Mas no romantismo não interessa o fim da história, mas os meios, como é que o autor faz com que aquele fim que é previsível, que um dos dois morra, se não os dois, quais são as coisas, as peripécias que vão acontecer no meio da história. Portanto, o romantismo você sabe o início e você sabe o fim, mas você não sabe o que acontece no meio. É por isso que a obra romântica é tão interessante, porque você já lê sabendo, eu sei que algum deles vai morrer. Mas como é que isso vai acontecer? É isso que me interessa. E aí, quando Goethe publica O Sofrimento do Jovem Werther, esse cara que se mata por amor, vai acontecer na Europa uma crise absurda de suicídios.
Esses sofrimentos do jovem Werther é do século XVIII, mas a influência deles vai aparecer aqui no Brasil na segunda geração romântica. É os sofrimentos do jovem Werther com o Lord Byron, um escritor britânico, um nobre britânico, mas aí a gente fala deles, né, no momento oportuno. Depois, na Inglaterra, vai aparecer o Sir Walter Scott, que escreve o Ivanhoe, escrevendo também romances históricos, iniciou a corrente de superstições e de fantasmas. Aí Lord Byron, que eu acabei de citar, mostrou que a vida do artista confundia-se com a sua própria obra. Então, o artista e a obra são dois elementos que não se separam muito, na visão, obviamente, de Lord Byron e principalmente da galerinha da segunda geração romântica, e quando eu for falar sobre eles, essas coisas hão de ficar mais claras. E aí vai aparecer a chamada poesia ultra-romântica, que é essa poesia da segunda geração, cheia de pessimismo e que participou das Lúcias. O Byron, termina saindo da Inglaterra, porque o ideal dele era morrer na batalha, para poder a vida dele ter algum sentido, e ele foi lutar na Grécia, mas ele nunca conseguindo morrer do jeito que ele queria. É a mesma cultura dos vikings, professor. Porque não só dos vikings, os gregos também achavam isso. Por exemplo, os vikings, aquele que morre em batalha já tem um canto certo no Valhalla. Os gregos achavam que aquele que morre em batalha, o herói, já tem um lugar de sossego no Hades, que era chamado de os Campos Elíseos. As pessoas normais iam para o Hades. Essa ideia de céu e inferno é uma particularidade bem cristã. Nos mundos clássicos, isso que geralmente as pessoas vão traduzir Hades por inferno. Não é inferno no sentido cristão. O inferno era o lugar para onde todas as almas iam, as almas boas e as almas más. Os judeus chamam isso de Sheol. Nem purgatório. Não tinha um outro lugar além desse. Se eu não me engano, eu não sei se esse é o nome, mas um dos nomes de Hades, no caso, quando eu digo Hades, eu quero dizer inferno, é Tártaro, se eu não me engano. O Tártaro já é outra coisa dentro do inferno. O Hades era um lugar muito grande, então tinha os Campos Elíseos, tinha o Tártaro. É um pós-vida, na verdade. O pós-vida, mas era o único lugar que os gregos imaginavam. Né? Os latinos traduziram Hades por ínferos, o inferno, que é o lugar mais baixo, que eles imaginavam a terra como um plano sustentado por colunas, e o Hades ficava debaixo da terra. Por isso, Hades, os latinos traduziram isso por ínferos, o lugar de baixo. Também muitas obras só retratam como Hades sendo o dono do submundo, das almas. Hades era depois o nome, né? Que era mas o nome dele, se eu não me engano, era Hefesto, do deus do Hades. O irmão de Zeus, no caso. Que os latinos vão chamá-lo de Plutão, se não me engano. Aí vamos lá. Na reação dos românticos contra os clássicos, a gente vai ter alguns pontos que são interessantes. Primeiro, tomem nota disso. Sentimentalismo, supervalorização do amor, que é uma consequência, obviamente, do sentimentalismo. O sentimentalismo é aquele que espera demais de um sentimento. Então, o eu passa, e aí a gente vai ter como consequência o individualismo. Os sentimentos que eu tenho são mais importantes do que tudo. O romântico era aquele que olhava, estava triste, para ele até o dia ficava nublado, o tempo chovia, o sol não brilhava com tanta força, as aves estavam todas acabrunhadas nos galhos das árvores. Então, o sentimentalismo nesse sentido, de que a natureza tem as mesmas tristezas e as mesmas decepções que você. O seu eu e o eu da natureza são uma única coisa. E aí, esse é o sentimentalismo no sentido mais amplo. E aí a gente vai reduzindo essa noção de sentimentalismo, que é essa supervalorização do amor. É uma supervalorização tão grande que o amor passa a ser encarado como o valor mais importante do romântico. E é tão importante essa supervalorização do amor na prática, que o objeto amado, seja um homem, seja uma mulher, passa a ser algo praticamente inatingível. Porque ele está tão distante, e a gente vai retomar aquilo lá do século XII,
das cantigas de trovador e perceber que começa o ser amado, no caso dos trovadores, era uma mulher, era um ser idealizado, era só uma ideia, ela não existia na realidade. E, portanto, ele nunca atingia. O amor era um amor platônico. Nunca se concretizava. Aí vai aparecer o mal do século, que é o poeta extremamente sentimental, como era o poeta romântico, que supervalorizava o amor, sentia-se frustrado e desajustado diante da realidade, o que gerava, obviamente, e consequentemente, uma sensação de angústia, tédio, insatisfação e melancolia, levando quase que necessariamente a uma depressão profunda. A gente vai falar um pouquinho mais disso, obviamente não com detalhes psiquiátricos ou psicológicos, mas só com uma percepção, quando a gente estiver falando da segunda geração romântica. E aí, dentro do mal do século, fora do mal do século, já a gente vai para um quarto ponto, que é a evasão, aquelas que eu já falei, né? Como eles não encontram, o romântico é aquele cara que não encontra um lugar. Em todo lugar que ele está, ele se sente um estrangeiro, ele se sente um peregrino. E aí, o que ele quer é sempre fugir daquele lugar. É sempre estar no outro canto. Só que ele chega no outro canto, aquele canto não é o canto que ele estava procurando. Aí ele vai atrás de outro canto que continua não sendo o canto que ele queria estar. Vai andando até achar. Ou nunca, né? A vida dele é de um arameu errante. E aí ele vai na fuga através do tempo, portanto, ele acha que esse tempo não é bom e quer voltar para o tempo medieval. Por isso ele vai recuperar os cavaleiros medievais. Certamente vocês já ouviram aquela história. Antigamente era melhor. Isso é resquício de romantismo. A gente nunca está satisfeito com aquilo que tem, com aquilo onde está e com o tempo em que vive. Depois da evasão do tempo, você tem a evasão do espaço, que é essa, né, que eu estou dizendo. Você tem que ir atrás de um outro canto, em um outro canto, em um outro canto. E a mais drástica de toda é a evasão da própria vida. Que aí, isso, principalmente, quem vai ser bem pródigo, bem trabalhador nessa parte, são os ultrarromânticos, né? E aí a gente fala melhor deles depois, para a gente não se delongar muito aqui. E em Portugal, a gente pode dividir o romantismo em 3 momentos, né? O primeiro momento, os escritores que estão ainda presos às características do movimento anterior, né? Do arcadismo, do neoclássico. E aí a gente vai ter o primeiro, que é o livro que eu citei de Almeida Garrett, o Camões. O Camões não é uma obra boa, não é uma obra agradável, porque ele parece ainda ser um poeta neoclássico, mas traz as características do poeta romântico, o individualismo, o nacionalismo. Então, ele começa a trazer coisas que não estavam lá no poeta Árcade. O segundo momento, que é quando os autores já deixaram de lado todas as características neoclássicas, todas as características árcades, começam a dominar com maior perfeição toda a estética da escola romântica e começam a empregar isso em suas obras. E aí a gente vai ter, por exemplo, um dos maiores e de uma leitura mais agradável que eu conheço dos românticos portugueses é Camilo Castelo Branco. E também tem Soares Passo, mas eu nunca li Soares Passo, não. Eu já li Camilo Castelo Branco. Camilo Castelo Branco, ele estudava demais para escrever as obras dele, ele estudou tanto, que depois ele tinha tanto conhecimento e tanta pesquisa que ele resolveu fazer uma história de Portugal. E é o livro, até hoje, mais perfeito da história de Portugal. É um livro escrito por um literato. E o terceiro momento, que é um romantismo já mais contido, já sem os arroubos do segundo momento, da segunda geração, se a gente quiser chamar, que anuncia a transição para o realismo, que é o que vai acontecer com a gente na terceira geração romântica, já é um movimento de transição. Ele ainda não se separou do realismo, mas já está com os pés dentro de um outro movimento, com uma outra estética. Aí fica a estética misturada. O que aconteceu no primeiro momento, que estava a estética do romantismo misturada com o movimento anterior, que é o arcadismo,
na terceira geração ou no terceiro momento vai acontecer isso. A estética romântica já está se misturando com os do movimento seguinte. E eu acho que com isso, deixa eu só dar uma olhada aqui. Pronto, aí a gente acaba. Vocês, por favor, deem uma lida já nas páginas. Deixa eu ver aqui qual é a data da nossa prova, viu? Primeiro bimestre. No dia 18 de outubro, a gente vai fazer a N1. 18 de outubro. Tomem nota disso aí, por favor. 18 de outubro. Quais são os assuntos? A gente tem o romantismo em Portugal, que acabamos hoje, o capítulo 1. Aí vamos ter o capítulo 2, que é o romantismo no Brasil, a primeira geração. A gente vai ficar... Era para a gente ter ter começado o romantismo no Brasil hoje, mas aí teve o problema da aula de ontem, e também eu não ia ter tempo de terminar o romantismo português na aula de ontem, de qualquer forma ia ter que pegar hoje, então a gente vai ter o romantismo no dia 4 e no dia 5 de outubro, e no dia... Eita, que aqui vai dar problema, porque eu marquei dia 11 e dia 12 é feriado de outubro. 12 é o dia das crianças e 11 é o dia do professor que saiu da sexta e veio para a segunda. Eu vou ter que dar uma olhada nesse daqui. Então, a gente vai ter só o romantismo da primeira geração e eu vou ver como é que eu encaixo esses bichos aqui. Então, só o capítulo 1, para a primeira prova, capítulo 1 e 2. Agora é muita coisa, viu? Vocês comecem a ler e fazer aquelas anotações. Vai da página 12 até a página 39. Só que a aula de hoje foi da página 12 até a página 25. Da 12 a 25. O assunto de hoje? A aula de hoje todinha foi sobre essas páginas. É um resumão. Do primeiro ou do segundo capítulo? Do primeiro. Está no primeiro capítulo ainda. Na aula de segunda-feira da próxima semana, 4 de outubro, a gente vai começar o segundo capítulo e terminar no dia seguinte. Tá certo, minha gente? Aí vocês deem uma olhada, por favor, aí nessas páginas, tomem nota daqueles pontos que vocês acharem importante, aquele esqueminha de indicar, de marcar a página, aquela coisa toda que eu já adverti a vocês que fizessem desse jeito para não se perderem na hora da prova. Depois, na próxima semana, eu falo um pouquinho mais sobre a prova, explico como é que vai ser. De qualquer forma, vocês já foram meus alunos no ERE. A minha prova não é muito diferente daquele formato, quer dizer, obviamente a gente vai ter uma outra coisa que vocês vão ter esse livro para pesquisa. Todas as questões eu tiro de dentro do livro. Eu não uso as questões do livro, portanto, não percam tempo com aqueles questionários que estão no livro. Não percam tempo. E deixe-me só parar a gravação, porque aí daqui a pouco ela fica disponível, eu deixo já lá no Cigar.